Olá pessoal, tudo bem? Só para situar a todos, as aulas que a gente viu até o momento foram de água e pH, aminoácidos e proteínas, enzimas e carboidratos. Sobre os carboidratos, a gente falou apenas de sua química, né? A estrutura, como são classificados e as principais funções. Mas na aula de hoje, a gente vai começar falando sobre o metabolismo dos carboidratos. Essa é uma das aulas que eu considero mais importante, principalmente para o curso de Educação Física, porque a gente vai entender como é que a gente consegue extrair a energia dos carboidratos, né? Vamos compreender as principais vias metabólicas que participam na digestão, absorção e metabolismo dos carboidratos. Então, pessoal, antes de falar sobre o metabolismo dos carboidratos em si, eu queria começar falando de alguns conceitos básicos. Por exemplo, o que é metabolismo? O metabolismo é o conjunto de todas as reações bioquímicas que ocorrem no organismo. E existem dois tipos de metabolismo, ou seja, existem dois tipos de vias metabólicas, que são o anabolismo e o catabolismo. Vejam, o anabolismo são as reações metabólicas que vão construir. Como assim? Moléculas menores, que a gente pode até chamar mesmo de monômeros, vão se juntar para formar moléculas maiores, que são as macromoléculas. Por exemplo, aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos, bases nitrogenadas que estão nos nucleotídeos, são todas moléculas precursoras, ou seja, moléculas menores, que ao se juntar vão formar essas macromoléculas. Por exemplo, os aminoácidos se unindo pelas ligações peptídicas vão formar proteínas, os monossacarídeos se unem pelas ligações glicosídicas e vão formar os polissacarídeos. Por exemplo, logo após que nos alimentamos, nós estamos ingerindo glicose. E aí, a insulina é liberada devido aos altos níveis de glicose no sangue e a glicose ela vai entrar nas células, né? Principalmente nas células do fígado, essas moléculas de glicose vão se juntar e formar o glicogênio, que é um polissacarídeo, ou seja, uma molécula maior. Então, esse processo que eu acabei de exemplificar para vocês é um exemplo de anabolismo, tá? Um outro exemplo são os treinos que vocês utilizam para aumentar a massa muscular. Então, são treinos anabólicos, que você quer ganhar massa, tá? Então, vocês vão construir a massa muscular. Então, vai ser um metabolismo anabólico. No anabolismo, se consome energia, tá? Já o que é o catabolismo? O catabolismo é o contrário. São as reações bioquímicas que levam à quebra, ou seja, à degradação. E no catabolismo, a energia ela é produzida. Por exemplo, a queima de gordura, queima de caloria, que a gente fala tanto, são vias catabólicas, onde as macromoléculas, vamos supor, o glicogênio, ele vai ser quebrado, liberando glicose, proteínas vão ser quebradas, liberando aminoácidos, as gorduras vão ser, por exemplo, triglicerídeo vai ser quebrado para liberar os ácidos graxos. Quando essas moléculas são quebradas, geralmente os produtos finais das reações bioquímicas podem ser esses, por exemplo, dióxido de carbono, água e amônia, tá? Então, assim, esses conceitos eles são básicos para o que nós vamos falar depois. No entanto, eu já vi até muitos alunos comentando em sala. Talvez não seja novidade para alguns. Pessoal, veja, o metabolismo ele é extremamente complexo. Para vocês verem, essa imagem, que é chamada de mapa metabólico, ela demonstra todas as vias metabólicas, que representa metabolismo de ácidos nucleicos, metabolismo de carboidratos, metabolismo de lipídios. Então, as nossas macromoléculas, elas sofrem reações químicas diferentes, que são as chamadas vias metabólicas. Cada reação química, inclusive, é catalisada por uma enzima.
Esse mapa, ele mostra a integração entre os diferentes metabolismos. O que é isso? Cada metabolismo vai gerar moléculas, que são chamadas de metabólitos, e que vão entrar no metabolismo de outra macromolécula. Vamos melhorar esse exemplo. Vamos supor, o metabolismo de lipídios, o que é isso? O lipídio ele vai passar por várias reações químicas até produzir moléculas que vão entrar no metabolismo de carboidratos, por exemplo. Tá? Então, assim, isso é só para vocês entenderem a complexidade que é o nosso metabolismo. E que, por exemplo, alguns fármacos, ou então se a pessoa nasce com a deficiência de uma enzima, ela pode ter um erro em algum passo desse do metabolismo. Tá? Inclusive, um erro que pode interferir no metabolismo de carboidratos, consequentemente poderá interferir no metabolismo de lipídios, por exemplo. Tá? Então, só para vocês imaginarem o quão complexo é o metabolismo no nosso organismo. Pessoal, vejam só, o nosso organismo tem como fontes de energia os carboidratos. Vejam, os carboidratos são considerados a nossa fonte primária de energia, né? É o combustível energético do nosso organismo. Em segundo lugar, tem a gordura, né, que é a nossa fonte secundária de energia. E por último, as proteínas, né? Sendo que é evitável porque as proteínas desempenham funções importantes, por exemplo, para o reparo, crescimento e proteção dos tecidos. Eu coloquei essa imagem que retrata sobre uma modalidade de exercício físico que é ainda polêmica, porque existem os seus prós e contras, que é justamente a malhação com o estômago vazio. É uma modalidade conhecida como atividade aeróbica em jejum, onde a pessoa realiza exercícios aeróbicos logo após acordar durante 20 a 30 minutos para queimar gordura mais rápido. Então, veja, eu coloquei esse exemplo aqui para que vocês consigam imaginar agora bioquimicamente, porque tudo é bioquímica. Vejam só, pensem comigo, a pessoa quando está dormindo, o seu organismo está trabalhando, sendo que o trabalho que é feito pelo nosso organismo, a energia que é produzida pelo organismo, vem lá do glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo constituído por moléculas de glicose. Então, como é que o glicogênio ele vai fornecer energia? O glicogênio ele vai ser quebrado, liberando glicose, e a glicose vai entrar nas nossas células para gerar energia. Inclusive, a glicose é o único combustível energético no nosso cérebro. Então, pense comigo, isso acontece durante o sono, ou seja, os estoques de glicogênio no nosso corpo vão diminuir. Então, quando a pessoa ela acorda e vai praticar um exercício em jejum, como os níveis de carboidratos vão estar baixos no organismo da pessoa, isso vai forçar com que a pessoa queime gordura, ou seja, que os lipídios da pessoa comecem a ser catabolizados, ou seja, comecem a ser quebrados. Então, reparem, tudo está relacionado à bioquímica. Agora sim, essa, como eu estava falando, é uma prática ainda muito polêmica. Existem profissionais da educação física que recomendam, outros que são contra. Eu li que essa prática ela é mais recomendada para atletas de alta performance, né, que tem um percentual de gordura baixo no organismo e que tem um preparo físico maior do que a população em geral. Inclusive, essa prática ela tem riscos, por exemplo, tontura, suor frio, desmaio. Por que isso? Porque, como eu acabei de falar, o nosso cérebro só utiliza a glicose como fonte de energia. Não utiliza, por exemplo, o lipídio, que é a gordura. Então, se faltar glicose no cérebro, a pessoa pode chegar, inclusive, a desmaiar. Tá? Então, quem tiver interessado, procure lá ler mais na internet. É muito interessante. Tá? Mas aí, essa aula
a gente vai focar no metabolismo dos carboidratos, beleza? Pessoal, veja, essa imagem, esse gráfico, ele é um conhecimento adicional para vocês, que é mostrando a frequência dos exercícios físicos e a quantidade de carboidratos que a pessoa deve consumir. Como assim? Vejam só, uma pessoa que se exercita de 3 a 5 horas por semana, elas têm que ter de 30 a 40% das suas calorias serem provenientes dos carboidratos, tá? Então, quanto mais frequente for os exercícios, maior o consumo de carboidratos a pessoa deve ter. Agora sim, carboidratos de fontes saudáveis, por exemplo, frutas inteiras, batatas, batata doce, inhame, arroz branco. E assim, quando a pessoa ela tem uma dieta extremamente baixa de carboidratos e a pessoa se exercita, o organismo ele tende a produzir carboidratos de uma forma não comum, não usual, tá? Que é denominada uma via chamada de gliconeogênese. Eu estou falando agora, sendo que ainda nessa aula mais à frente eu vou explicar o que é essa gliconeogênese, tá? Então isso acontece quando o estoque de carboidrato no organismo está baixo, o corpo ele vai precisar, por exemplo, da glicose, e aí o nosso corpo ele vai produzir por uma outra via, tá? Como é que acontece a digestão e absorção dos carboidratos? Vejam só, a digestão dos carboidratos acontece em dois principais locais no organismo, que são na boca e no intestino. Primeiramente, a digestão dos carboidratos inicia-se na boca, onde os polissacarídeos da dieta, principalmente o amido, que é a reserva energética vegetal, e o glicogênio, que é a reserva energética animal, eles vão ser digeridos na boca pela amilase salivar, também conhecida como ptialina, que é secretada pelas glândulas salivares. Então, a digestão ela é iniciada na boca, passa depois, então, esse alimento ele vai até o estômago, mas no estômago o pH ácido estomacal ele inativa essa enzima, a amilase salivar. Portanto, essa digestão ela continua lá no duodeno, a primeira porção do intestino delgado, onde o pâncreas ele vai secretar a amilase pancreática. Então, a digestão dos carboidratos após a boca vai ser continuada no intestino. Além disso, no jejum, existem outras enzimas que quebram os disacarídeos. Vamos lá. A amilase ela atuou na boca e no duodeno, quebrando os carboidratos maiores, os polissacarídeos. Depois, esses carboidratos eles foram quebrados, se transformando em carboidratos menores, os oligosacarídeos, até chegar nos disacarídeos. Estão lembrados, né? Oligosacarídeos são formados de 2 a 20 monossacarídeos e os disacarídeos são formados por apenas 2. Aí, o que é que acontece? Esses disacarídeos eles vão ser quebrados aqui nas células da mucosa intestinal. O que é que acontece? Nessa membrana dessas células, elas têm essas enzimas, por exemplo, a maltase é a enzima que quebra a maltose, liberando 2 moléculas de glicose. Lactase é a enzima que quebra a lactose. Quando a lactose é quebrada, libera glicose e galactose. E tem a sacarase, que é a enzima que quebra a sacarose, liberando uma molécula de glicose e outra de frutose. Caso não estejam lembrados, eu recomendo vocês darem uma olhada na aula anterior, beleza? Então, depois que esses disacarídeos eles são quebrados, são formados os monossacarídeos. E os monossacarídeos principais são glicose, galactose e frutose. E aí, esses monossacarídeos,
que vão ser absorvidos para o sangue. De que forma? Então, aqui, esse processo final da digestão dos carboidratos está acontecendo no intestino, tá? Então, vejam, aqui nas células do intestino tem essas enzimas, tá, que vão converter esses disacarídeos que eu acabei de falar para vocês. Depois, por exemplo, a glicose e a galactose vão entrar nessas células intestinais juntamente com esse íon sódio. Como vocês podem ver, ó, glicose e sódio entram na célula intestinal. A galactose mais o sódio também vão entrar, tá, nessas células intestinais. A frutose não precisa do sódio e entra nessas células. E depois, esses monossacarídeos, frutose, glicose e galactose, são absorvidos, tá, para o sangue. E aqui, esses monossacarídeos, eles entram na circulação e vão ser distribuídos junto com outros nutrientes para todo o corpo,